Vou falar sobre reflexões sobre o autismo na sociedade atual. O transtorno do espectro autista afeta a vida das pessoas de todas as idades, classes sociais, gênero e raça. É preciso olhar para todos esses grupos com atenção, levando em consideração as diferentes realidades de cada autista e de suas famílias. Isso pode parecer óbvio para alguns, mas na verdade essa discussão importa. Hoje falaremos sobre alguns fatos sobre autismo numa perspectiva mais inclusiva e humanizada. O impacto da desigualdade social no diagnóstico e tratamento do autista. Se você já é leitor do blog Autismo em Dia, acompanhe os artigos que contamos a história de diversos autistas, que carinhosamente chamamos de protagonistas. Talvez já tenha deparado com várias histórias que têm um ponto em comum: a dificuldade em conseguir o diagnóstico do autismo e também ter acesso às terapias indicadas. Caso você não saiba do que estamos falando, você pode ver a categoria e conferir as várias histórias que refletem essa realidade. Não é coincidência que essa história se repita tantas vezes. De fato, vivemos em um país com muita desigualdade social. Poucos ocupam as camadas mais privilegiadas, enquanto a maioria das pessoas é menos favorecida financeiramente. Isso reflete em todos os aspectos da vida dessas pessoas. É claro que isso também vale para o acesso à saúde. A Constituição de 1988 assume que a saúde é um direito de todos os brasileiros e que ela deve ser promovida pelo Estado em universalidade, integralidade e equidade. Mas na prática sabemos que não é bem assim que acontece. Mas afinal, como é na realidade? A realidade é que esse direito não é acessível para milhares de famílias, pelas mais diversas causas, dentre elas. Famílias que vivem em regiões rurais ou muito afastadas, que não conseguem encontrar profissionais especializados e que desejam acessíveis ou que não têm acesso aos meios de transporte que possam tornar o acompanhamento possível. Famílias que não têm condições de pagar consultas e terapia de forma particular, que passam muito tempo esperando por uma consulta com um especialista através do SUS. E quando consegue o diagnóstico, descobre que o Estado não fornece todos os recursos que o autista precisa para o seu tratamento. Existem ainda aquelas famílias que, mesmo tendo plano de saúde, não são assistidas e precisam lutar até mesmo na justiça para conseguir o acesso que seria delas por direito. Esses só são alguns de muitos cenários possíveis que fazem com que a saúde e o desenvolvimento do autista, que faz parte de uma família menos favorecida financeiramente, seja de fato prejudicado. Ter consciência disso e cobrar as autoridades a respeito é essencial para que medidas sejam tomadas e para que essas famílias recebam o suporte necessário, enfrentando o preconceito em suas mais diversas formas. Outra realidade facilmente notada é o preconceito com os autistas. Isso é sentido na pele pelas familiares. Além disso, é um tipo de preconceito que não escolhe classe social, orientação sexual ou cor da pele. Ainda assim, esses podem ser fatores que agravam ainda mais a discriminação. Ele está tirando proveito da situação. Muitos autistas não exercem seu direito de reverter atendimento prioritário em filas de banco, lotéricas, casas de supermercados ou farmácias, etc. O motivo para isso é simples. Geralmente um autista de grau 1, ou seja, que não precisa de um cuidador para realizar suas atividades diárias, e vai sozinho até esses locais. Não será vista como alguém que precisa de atendimento prioritário. Constrangimento de ser questionado e de receber olhares de julgamento por funcionário desses estabelecimentos, ou até mesmo pelas pessoas que estão ali pelo mesmo motivo. Faz com que essas pessoas prefiram abrir mão desse direito. No entanto, isso é extremamente problemático. Primeiramente, porque não é à toa que os autistas têm o direito de serem atendidos em filas prioritárias. Diversas questões inerentes ao autismo fazem com que isso seja necessário, como, por exemplo, o excesso de estímulos sensoriais, luzes, esbarrão, toda a permanência em locais movimentados extremamente incômodo, podendo sobrecarregar o autista e desencadear crises de ansiedade, por exemplo. Dificuldade em lidar com as situações sociais também são comuns nos autistas e, igualmente, são gatilhos para desconfortos e crises. Além disso, em alguns casos, não se trata apenas de um desconforto, pois não são raros os casos de autistas que têm fobia social, uma forma mais grave de dificuldade social. Outro ponto é que o desconforto e a ansiedade constante pode ser, por sua vez, levar a pessoa à depressão e outros problemas psiquiátricos que poderiam ter sido evitados. Vale citar que não são todos os autistas jovens e adultos que deixam de exercer esse direito por conta do preconceito
e do julgamento da sociedade. Muitos pais, mães e cuidadores de autistas, independentemente do grau, também passam pelo mesmo. O que pode ser feito quanto a isso? Ainda demais, é preciso se informar e passar essas informações para frente. Assim as pessoas vão pouco a pouco se conscientizando sobre essas questões. O importante é saber que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência. E para todos os efeitos legais, isso não quer dizer que, apesar de o termo deficiência não ser usado com frequência para se referir ao autismo, os autistas são amparados pelas leis específicas de pessoas com deficiência, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência 13.146 de 2015, que inclui o direito ao atendimento prioritário. Apesar de ser um direito, a verdade é que nem sempre as necessidades do autista são óbvias. Nesse cenário, ocorre que, em algumas situações, isso precisa ser enfrentado no dia a dia, pode até ser desconfortável. Mas uma das formas de conscientizar a sociedade sobre esse direito é exercendo ele, apesar dos julgamentos. Para facilitar esse processo, existem iniciativas interessantes como cartões de identificação dos autistas, cordões de girassóis. Eles são bons aliados quando o autista e os responsáveis sentem que precisam fazer enfrentamento de situações que podem ser desconfortáveis ao exercer seus direitos. Quanto suporte é para a vida toda. Autistas de grau 2 e 3 são aqueles que precisam de suporte para realizar as atividades diárias. O que difere entre esses graus é a quantidade de suporte necessário. Em resumo, o autista de grau 2 precisa de suporte em um nível mais moderado para determinadas atividades do dia a dia. Já o de grau 3 é um suporte necessário em tempo integral para atividades mais básicas como alimentação e higiene pessoal. Mas onde esse assunto se encaixa no nosso tema? Bem, para começar, vamos novamente às reflexões sobre autismo e desigualdade social. Certamente famílias de renda mais alta terão mais condições de lidar com questões como a saúde mental e física do autista, bem como intervenções para a melhora da autonomia do desenvolvimento, saúde mental e física dos cuidadores, a possibilidade de dispor de um cuidador contratado para dar suporte quando demandas do dia a dia, diminuindo a sobrecarga do cuidador. Vai já a sobrecarga da mãe que cuida sozinho de um filho autista e ainda precisa prover o sustento de ambos, é imensa. Agora vamos somar essa sobrecarga com a falta de acessibilidade, condições, suporte e até mesmo tempo, para que essa mãe consiga levar esse filho para as terapias e acompanhamentos necessários. Complicado, não é? Mesmo? Em geral, o cuidador está dando tudo de si e ainda assim, muitas vezes, isso não parece ser o suficiente. E quem cuida do cuidador? Com tudo isso em mente, é fácil imaginar que a saúde mental dos cuidadores fica fragilizada. Uma preocupação que é quase unânime entre as mães e pais que compartilham dessas condições. Quando não estiver mais aqui, quem vai cuidar de meu filho? Todo esse contexto pode levar esses cuidadores a desenvolver o transtorno de ansiedade e depressão. Aqui novamente surgem os problemas, falta de acesso, tempo para cuidar da saúde mental. E sabemos que a saúde mental também reflete na saúde física. E é um ciclo problemático que precisa de atenção. Para cuidar do outro, é preciso, antes de tudo, cuidar dela mesmo, que o cuidador esteja bem, né? Por isso é essencial que exista uma rede de apoio que dê suporte a essas famílias e que ajude também na manutenção da saúde mental e física dos cuidadores. Então falei um pouco da triste realidade, né, do autismo, que às vezes não é respeitado na nossa sociedade, e as mães também que ficam sobrecarregadas, né, com esses filhos autistas. Psicanálise e reflexões sobre o transtorno do espectro autista na sociedade.